Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um videocast COP 30 do Cicobi Coimpa, nossa cooperativa de crédito. Eu sou Gabriele Maués, conselheira de administração e coordenadora do Comitê Mulher do Cicobi Coimpa. Estou aqui com a nossa vice-presidente. Oi, Geisa! Olá, Gabriele. E hoje, telespectadores e queridos amigos do nosso programa, estamos aqui com a nossa vereadora mais votada de Belém. Nós estamos dando continuidade aos encontros com as mulheres que são lideranças no nosso estado. E a nossa Silvane foi a vereadora mais votada de Belém. Historicamente, foi a terceira, né? É a terceira do estado do Pará. Bem-vinda, Silvane. Obrigada. É uma honra te receber. Exatamente. Obrigada pelo convite. Para a gente é uma honra poder estar aqui representando e sendo a voz das mulheres dentro do nosso município de Belém. Obrigada. Super especial isso, porque é o nosso objetivo, inclusive, do videocast, não é, Geisa? Poder conversar com mulheres que são lideranças, que são referência e que inspirem e encorajem outras mulheres aí, inclusive na política. Não é verdade. A gente sabe que a mulher é a maioria da sociedade, mas poucas mulheres ocupam o espaço de tomada de decisão e estão também dentro desse espaço no meio da política, né? Infelizmente, ainda é um espaço muito ocupado por homens. Foi feita a política, foi criada para os homens. Então, as mulheres acabam sempre entrando, na sua grande maioria, por cota. E não, de fato, para representar, né, as mulheres. Para a gente já começar essa conversa mesmo, entrar nesse papo, Silvane, a gente queria ouvir justamente isso de você. Como é que você avalia essa participação das mulheres na política hoje, né? Considerando que a gente já viveu, que sempre foi muito difícil para as mulheres participar desse espaço, hoje nós temos as cotas, mas ainda não estamos representadas no número adequado, compatível com a sociedade. Sim, como eu falo sempre, a maioria da sociedade é composta por mulheres. Essa representatividade ainda é muito baixa. Por quê? Porque não existe um incentivo, inclusive do nosso próprio país, né? Eu digo, não existe um incentivo para que as mulheres, de fato, ocupem esses espaços, venham para ser voz e representar a nossa sociedade. A gente também carrega uma carga muito grande de responsabilidade, que eu digo que quando a gente vai para uma fila de uma disputa para uma eleição, o homem ele tem a cabeça dele preocupada apenas para vencer a eleição. A mulher não, ela tem a cabeça ocupada para vencer a eleição, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para se preocupar com quem é casado com o marido, né? E eu sempre digo que quando um relacionamento ou um filho dá certo na vida, as pessoas culpam quem? O pai. Mas quando alguma coisa de errado acontece nesse meio do caminho, a culpada sempre é a mãe, é sempre a mulher. Então, a mulher, eu vi uma vez na postagem, na época de campanha, ali a linha de chegada, a reta final, e a mulher cheia de máquina de lavar, geladeira, filho, casa, marido, um monte de coisa, e a preocupação do cara era o quê? Só vencer a eleição. Então, a gente precisa entender que pra gente é mais difícil, e a gente precisa ter mais estrutura para isso, mas infelizmente ainda não é a realidade. Até a decisão, né, de participar de uma eleição, normalmente da mulher ela é compartilhada. O homem, ele pensa ele sozinho e avisa, decide e avisa. A mulher, na verdade, né, conversa com todo mundo, com a família. O que você acha? Você concorda? Se tem um marido, né? É verdade, foi saber. Isso que aconteceu comigo, de fato, né? Conversei com meus pais, com a minha família, com os meus filhos, para explicar o que é que eu ia viver. Porque a gente precisa de uma rede de apoio, na verdade, porque nossa função é tão fundamental na família que se nós sairmos para uma outra atividade, nós precisamos que outras pessoas nos ajudem. O homem não. É verdade. Eu passei por uma situação dessa em casa, eu saí da minha casa às 8 da manhã e não tinha hora para voltar, todo dia, de domingo a domingo. Eu dizia que eu ia andar mais do que todo mundo, eu ia trabalhar mais do que todo mundo para chegar a alcançar o meu objetivo. E quando eu cheguei em casa, por volta de 11h30 da noite, o quarto do meu filho estava com a luz acesa. Aí eu pensei, bom, o Gabriel dormiu e esqueceu a luz, né? Ele tem 12 anos, ele esqueceu a luz do quarto dele acesa. E quando eu vi, não, ele estava acordado, me esperando, e quando eu abri a porta, ele me olhou e começou a chorar, dizendo, mãe, eu não quero que você ganhe a eleição. Você está me abandonando, você não faz mais o dever de casa comigo, você não me leva mais para a escola. Então, isso, naquele momento, me tocou. Chorei, me senti, nossa, a pior mãe do mundo. Mas depois eu entendi que ali era o meu momento também, que não adiantaria nada eu estar deixando a minha oportunidade passar, o meu cavalo selado passar na minha frente, não montar e não me preparar para isso acontecer, que quando ele tivesse 18 anos, 15 anos, ele não vai deixar de ir para uma festa por causa de mim, ele não vai deixar de sair com a mulher dele, com a namorada dele por causa da mãe. Então, eu preciso também estar feliz profissionalmente para poder ser
né, a mãe que a gente quer ser. Então, tudo é um equilíbrio. E a gente teve uma conversa e ficou tudo bem. Para deixar um legado, na verdade, Exato. né? E hoje ele tem super o orgulho da mãe. Para inspirar, exatamente, também, né? Que ele possa tomar as decisões e ser encorajado, inspirado Ser por uma mulher. encorajado. Super Exato. importante. Então, você acha que... Você falou dos desafios da mulher participar da política, né? Isso, na verdade, é histórico. Por que é tão desafiador para a gente? Porque a política ela é ocupada, na sua grande maioria, por homens. Os homens que tomam as decisões. Existe a cota de mulheres para entrar na política? Sim. Mas a própria mulher não acredita nisso. De que eu não quero entrar só por cota, eu quero entrar para vencer, eu quero entrar para representar, para liderar. E eu acho que a gente precisa de mais mulheres para ter mais união, porque os homens são muito unidos, não só na política, mas como em tudo na vida. A gente precisa dessa representatividade, a gente precisa de mais mulheres ocupando esses espaços para entender de fortalecer políticas públicas para as mulheres. Como é que eu quero, com muito respeito a todos os homens, que o homem faça política pública para mim se ele não sabe da minha dor, se ele não sabe o que é ser mulher, se ele não sabe das nossas dificuldades? É difícil, não é verdade? Eu falar de algo que eu não domino, então quem domina é a mulher, então quem tem que estar à frente disso são as mulheres. Eu até comento, né, Geisa? Os homens podem e devem ser nossos aliados, é super importante. Na verdade, a gente precisa dos homens para a gente poder fazer esse tipo de debate, inclusive. Mas é o que você fala. Para um homem, por exemplo, não vai ser uma questão, talvez, falar de dignidade menstrual. Sim. Porque não é uma realidade que ele vive. Então, Sim. talvez isso não esteja no radar dele como um problema. Ele nem sabe, certamente, que sentiu uma dor de cólica, uma dor nas costas. Quais são os problemas TPM, que podem ocorrer no período menstrual? enxaqueca. Então, isso vai acabar sendo uma coisa que está no Ou radar das então, mulheres. da licença maternidade, por exemplo, né, que a gente tem ali a fase do puerpério, a fase da amamentação, que não é fácil, então como é que de fato eles vão saber o que a gente está sentindo, o que a gente está passando? Porque a gente vê isso na prática, a gente vai, tem filho que fica em casa cuidando por 6 meses e a gente passa aquelas dificuldades que só a gente sabe, e eles no terceiro dia após ter filho parido já estão voltando a trabalhar e vivendo a vida Porque não muda o normalmente. corpo, não muda nada, né? Os hormônios não modificam nada. É verdade, é por isso que a gente tem que ter mais mulheres na política, para que a gente tenha políticas públicas voltadas para nós. E não só para as mulheres, né? Como para as meninas, para as jovens, para as crianças, que é a gente que está à frente de tudo isso. Perfeito. E olha, Silvânia, você foi a vereadora mais votada, né, das últimas eleições, como a gente falou aqui já antes, com mais de 21 mil votos, e é a terceira mais votada da história no Pará. Olhando para esse cenário, né, olhando para a realidade de Belém, você acha que é muito diferente a política aqui para mulheres do contexto nacional, ou você não vê tanta diferença? Como é que você enxerga isso? É difícil sim. A política para a mulher é difícil como um todo. Na verdade, tudo quando a gente coloca a mulher à frente se torna mais difícil para a gente, porque, mais uma vez, eu volto a falar, a gente vive em uma sociedade machista, a gente vive em uma sociedade que tudo é sempre criado pensando para os homens. Se você for, por exemplo, em um plenário, em uma Câmara, dentro de uma Assembleia Legislativa, é um detalhe que eu vou te dar um exemplo. Você pode ver que lá é muito frio. Mas por que lá é muito frio? Porque é um ambiente para as mulheres? Não. É um ambiente masculino, que o cara tá lá com terno, gravata, camisa e tal. A gente vai com a camisa de manga aqui e essa é a nossa proteção. Então, a gente vê esses ambientes que acabam se tornando, excluindo as mulheres, porque a gente passa por esses problemas. E não é diferente você concorrer a uma eleição dentro de um município como o nosso, que tem aí, podemos dizer, 3 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes. Belém, sabe qual é? Entre 2 e 3. A gente tem média já, né, de 2,5 milhões de pessoas, e você concorrer à eleição em São Paulo, por exemplo. As dificuldades são as mesmas, por conta da nossa dificuldade de representatividade feminina dentro desses espaços de tomada de decisão. E, assim, eu acho que todo mundo deve ser curioso em relação a esta pergunta. O que levou, qual foi a sua motivação pessoal a se candidatar? Bom, são 2 situações, né, que é importante falar aqui. Uma é o protagonismo feminino. Eu falo e conto um pouco brevemente disso, que eu sempre trabalhei, eu sou formada em administração e formada em direito. Meu pai é comerciante, empresário aqui em Belém há mais de 40 anos. Então, eu sempre trabalhei com ele no ramo de automóveis. Então, eu era do ramo que vendia carro, sabia tudo de peça de carro. Enfim, sobre isso, a minha vida era essa.
E eu sempre trabalhei no bastidor da vida do meu pai, junto com a minha mãe, né, no administrativo financeiro da empresa. Eu era o RH, eu era a pessoa que conferia o estoque, tudo era a Silvane e a minha mãe junto, né? E eu sempre trabalhei nesse bastidor. Mas as pessoas não me conheciam como Silvane, sim como quem? Filha do Branco. As pessoas só me conheciam como a mãe do Gabriel e do Miguel. E também só me conheciam como quem? A esposa do Cipriano. Meu marido é médico, é gestor. E eu também sempre trabalhei no bastidor da vida do meu marido, cuidando dos nossos negócios. E isso durante muito tempo mexeu comigo. Eu disse, quando é que as pessoas vão me conhecer pelo que eu faço, pelo meu trabalho, né? Poxa, quem está aqui se arrumando dentro do carro para fazer as coisas acontecerem sou eu, mas quem recebe as palmas são eles. Eu tenho muito orgulho de me conhecerem também por esse lado, mas eu sentia falta, né? Na época eu estava com 35 anos, eu dizia, quando é que eu vou poder ser conhecida pelo meu trabalho e pelo que eu faço? E eu também já faço um trabalho desde 2016 com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E isso eu faço e fazia sem esperar nenhum sorriso em troca, quanto mais voto, né? Então, quando o governador me convidou através do meu marido para me candidatar a ser a candidata da saúde do MDB, eu te confesso que eu fiquei, será se eu aceito? Será se eu não aceito? Estou com medo? Vai, não vai? Mas eu fui estudar antes de aceitar. Eu fiz um curso no INSPER, que era Mulheres nas Eleições Municipais em São Paulo, e fui entender qual era o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, para entender aonde é que eu, de fato, se eu me encaixaria ou não. E eu fiz o curso, adorei, entendi qual é o papel do vereador, fui com o governador para dizer sim, né? Eu entendi o que seria a minha função, e eu lembro que no outro dia eu botei um tênis, uma camiseta e fui para a rua. Ou seja, verear é você estar ali em contato com a população, você tem que gostar de gente. E eu sempre gostei disso. Eu disse, quer saber, eu vou me desafiar, vou tentar, vou fazer as coisas acontecerem, mas eu quero amanhã dizer assim, eu pelo menos tentei. Se não der certo, eu pelo menos tentei. E eu trabalhei muito. Foi assim, 1 ano e meio incansável, saindo de casa de segunda a segunda, com hora para sair, mas sem hora para voltar. Eu lembro das vésperas da campanha, que eu fui bater no shopping e levar meu santinho para todo mundo para pedir voto. E todo mundo ficou muito orgulhoso. E desde já nós agradecemos o seu sim. Obrigada. Parabenizamos, porque Obrigada. ficamos, né, tendo uma representatividade aí na Câmara. Obrigada. E falando em campanha, Silvane, quais os principais desafios? A gente está falando dessas dificuldades na campanha para você, tanto nas ruas quanto nos bastidores, sendo mulher, o que você observou aí de mais difícil nesse As período? mulheres, elas sofrem a questão do assédio, da importunação sexual, da violência moral, né? As pessoas sempre menosprezando a nossa capacidade e a gente sempre tendo que provar que a gente é capaz de conseguir, de vencer, né? Então, as pessoas me olhavam com cara de quê? De patricinha, porque eu sou lourinha, porque eu sou pequenininha, né? Isso daí não vai chegar a lugar nenhum, isso daí ninguém vai acreditar no que ela está falando. Então, eu busquei, nesse momento, ser sempre eu mesma e levar aquilo que estava no meu coração. E eu falava com as pessoas como se eu também fosse a eleitora, porque eu também sou eleita. O que é que eu queria escutar de uma mulher candidata? Então, sempre sendo eu, e as coisas que eu sofri nesse momento, nessas circunstâncias todas, foi a questão mesmo da importunação, das pessoas passarem a mão na nossa cintura, né, de fazer brincadeirinhas ou piadas sem graças, e a gente tem que se posicionar, tem que se manter firme ali, porque, enfim, você tem que se dar o respeito. Mas eu também pude pedir a Deus muita sabedoria para controlar essas brincadeirinhas e também não me deixar sair do sério, porque às vezes ele só quer te instigar, às vezes tu consegue, né, perder a paciência e perder a compostura. Então, eles não conseguiram fazer isso comigo. Não deixa de ser, né, infelizmente, uma forma de violência política, inclusive, né, porque, como você falou, de ser um espaço excludente. Então, essas microviolências, digamos assim, porque eu nem considero micro, mas essas coisas que a gente sofre no dia a dia mesmo, elas são umas formas de te afastar. Então, que bom que você conseguiu, porque é difícil, e muitas vezes é esse o objetivo de provocar. Não é só na política, eu acho que isso é em qualquer lugar. Em qualquer lugar, já ia qualquer falar. espaço. Qualquer espaço onde Em a mulher qualquer lidere, espaço. é Se isso você mesmo. está liderando, se você está à frente, se você está ali chamando a atenção, os homens vão querer de alguma forma te menosprezar, te afrontar, dizer que tu não é capaz, como é que vai dar conta? Então, eu acho que a gente está conquistando esse espaço aos poucos, com muita dificuldade, mas a gente não pode esquecer do que a gente quer, o nosso objetivo. Eu lembro que na minha cabeça só tinha um foco, eu tinha que focar naquilo ali e esquecer. Parecia a ponte do rio que cai, sabe? Quando você vai andando e vão tentando te jogar a bola para cair,
Então, era assim que a gente seguia a caminhada. E, por outro lado, quais foram as forças, experiências, o apoio que você teve durante a campanha? Bom, Que te levou à vitória? eu digo, né, eu sou muito religiosa, é o apoio de Deus, porque eu saía da minha casa todos os dias orando, pedindo a Deus para me livrar de todo o mal e me dar sabedoria, o apoio incondicional da minha família, dos meus pais, dos meus filhos, do meu marido, né, dos meus amigos também, que eles foram incansáveis em me aconselhar, e me orientar, e me acudir quando eu estava querendo desistir de tudo. E não desiste, não é fácil, mas você vai conseguir. Então, quando a gente tem assim uma rede de apoio de pessoas experientes na política, né? A minha família que não é experiente na política, mas tem ali o afeto, o amor, o carinho para me dar. Meu marido que foi assim um gestor da minha campanha, ele que cuidava de tudo e dizia, meu amor, a sua cabeça tem que estar preocupada em conquistar o coração das pessoas, e os teus amigos ali te encorajando quando era numa fala, numa reunião, e a todo mundo, porque eu tinha no início a dificuldade da fala, então quando eu via aquelas pessoas que eu conhecia, eu me tranquilizava, sabe? Então eu falava olhando para elas e eu fui me soltando, e essas pessoas foram me dando muita força. Que importante, né? É, ter amigos nessa hora, né? É verdade. E olha, Silvânia, uma campanha que acabou dando muito certo, foi um sucesso, né? Foi muito exitosa aí, a vereadora mais votada, né, nas últimas eleições, com recorde histórico, inclusive. Como é que foi essa vitória, esse resultado para você? Como é que você recebeu essa resposta? Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. A pessoa compara muito assim, quando tu pariu teus filhos, tu tava tão feliz assim? Eu digo, tava, mas eu sabia que o menino ia nascer. Eleição, tu não sabe se tu vai ganhar ou não, né? Então, no dia da campanha, eu tava em casa. Eu lembro que eu queria dormir, fingir naturalidade, eu não consegui fingir naturalidade. Eu falei, não, mais um dia, mais um domingo desse, tá tudo certo, bora ver o que vai acontecer. Mas quando eu vi ali que eu não saí do primeiro lugar, a todo momento eu sempre estive em primeiro, e os números iam crescendo, e as pessoas iam me ligando. Quando o que eu tinha para entrar, para conseguir estar no espaço, eu tinha que ter 8.500 votos. Então, a minha meta ali era de tentar 10 mil. Eu nunca trabalhei para ser a mais votada, eu nunca trabalhei para ter 21 mil votos. E só queria entrar, eu só né? queria entrar. É exatamente isso. É que nem quando a gente vai ter filho. O que é que tu quer? Que venha com saúde. Tu quer menina ou menina? Não sei, só quero que tenha saúde. Exatamente esse comparativo que eu faço. Então, quando eu vi que passou de 8, aí quando chegou em 10, eu disse, meu Deus, mãe, não conta pra ninguém, minha filha. Eu digo, mãe, tá todo mundo vendo, como é que eu não vou contar pra ninguém? E quando a gente viu 10, 12, eu digo, entrei ou não entrei? Não, já entrou. Gente, quando eu vi 21, eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu? Deu muito certo. Deu muito certo. Então, as pessoas falam hoje para mim, Silvânia, você tem um carisma. Você sempre foi você mesma. Eu não tenho discurso político. De fato, eu nunca fui política. Então, tudo que eu conversar com você, eu falava na época das minhas reuniões, eu falava sem medo de errar. Se eu errasse, gente, eu tô aqui para aprender com vocês. É você ter humildade. Eu acho que eu tenho uma frase que eu sempre falava isso também nas reuniões, que a gente nessa vida, ninguém é melhor do que ninguém. Tudo isso aqui é matéria, isso fica. Mas a gente deixa um legado. Então, meu propósito de vida sempre foi de deixar um legado. Não só para os meus filhos, mas para as pessoas que não têm a oportunidade na saúde, na educação, na moradia. A primeira casa que eu entrei, por exemplo, eram 8 crianças passando fome e 2 mães solo. Um deles, do marido dela, tinha morrido recentemente em uma situação. E aquilo ali mexeu muito comigo. Então, eu dizia, que mundo é esse que a gente vive tão desproporcional? E o que a gente tem que fazer, Gabi? O que você pode fazer dentro do seu território de trabalho, perto da sua casa, né? Então, para mim, isso também é religião. Religião, para mim, é o dia a dia. Não é eu estar todo domingo na igreja, mas não estar olhando para o meu vizinho, estar de mal com a minha família, não. Então, a gente tem que pensar que a igreja, a gente tem que viver o dia a dia. E o dia a dia é você fazer o bem todos os dias, sem esperar nada em troca. Né? Viver em comunidade. Viver em comunidade. Então, a gente aqui nesse mundo não vale de nada, mas a gente deixa um legado, né? E me diga uma coisa, quer dizer, essa votação tão grande, você acha que houve uma mudança de consciência no eleitorado de Belém? Bom, no eleitorado de Belém, eu acho que sim. Mas eu acho que teve uma mudança de consciência, principalmente dos que já estavam na política, né? Que eles sempre viveram a política do jeito deles. Então, eu vim deste meio novo, né? No caso, o meio é novo para mim.
Mas eu vim trazendo o quê? Uma rede social, uma forma de comunicar diferente. Foi o grande diferencial da minha campanha, foi minha rede social, né? Eu lembro que uma época as pessoas me diziam assim: você tem que falar do prefeito, você tem que falar mal dos vereadores. Eu digo, mas o que eu vou falar mal de alguém, gente? Eu nem conheço. E não é de mim isso, eu não vou falar mal de ninguém, não esperem isso de mim. E aí eu lembro que eu tinha que escutar a dor da população. Aí foi que a nossa equipe criou o Silcast, que foi um podcast de rua, onde nós levávamos uma sombrinha, uma cadeira de praia e um cafezinho para ouvir a dor da população. Então acabava que a população falava dos problemas da cidade e eles tinham ali a oportunidade de mostrar esses problemas dentro da rede social. Então, esse podcast, ele estourou. Depois eu criei o Chuto Balde, que também as pessoas chutavam o balde contando os problemas da cidade. E as pessoas se sentiram o quê? Valorizadas, porque estavam tendo a oportunidade da fala, De ser ouvida. né? De ser ouvida. Então, isso daí foi um grande diferencial e que fez essas pessoas da velha política, que já estão ali há muito tempo, pensarem em coisas inovadoras, porque hoje ninguém mais quer um discurso político ali fechado. Ai, porque olha, eu prometo que eu vou criar uma escola. Eu digo, vereador, não cria escola, gente. Ai, porque eu vou asfaltar a rua. Não é o vereador que asfalta a rua. Hoje, o que acontece? Você vai lá e pede socorro para quem? Prefeito. Sim. É o prefeito que faz a função de executivo, que executa. Quem cobra do prefeito? É o vereador. E eu fiz também a questão da educação em política. Ensinar para as pessoas o papel do vereador, o papel do prefeito e o papel de cada cidadão, para que eles tenham o conhecimento. Então, a falta de conhecimento fazia com que eles achassem que a minha função ali era prometer alguma coisa. Eu digo, o que eu vou prometer para vocês se eu não tenho nada? Agora, eu estou aqui para a gente construir uma sociedade mais justa e mais equilibrada para todos nós. É isso. Que inspirador, não é, gente? A gente Você está aqui até botou sem que- palavras. eu tô babando. Silvânia, a gente já falou muito de campanha, né? E desse começo, digamos assim. E já no mandato, quais as pautas que você considera prioritárias, que dialogam principalmente com os direitos das mulheres, né? Sim. Que é uma questão cara para você, como você colocou? Eu fiquei 40 dias como vereadora, né? E me licenciei. Recebi um convite do prefeito Igor para assumir e criar a primeira Secretaria Municipal da Mulher. Estive há 9 meses à frente dessa gestão, com uma equipe técnica maravilhosa que eu montei. E nós, em 9 meses, impactamos mais de 10 mil mulheres. Fizemos uma parceria com o Sebrae, né? E eu sempre ressalto isso, que tudo que a gente fez foi sem contrato, sem custo para a prefeitura, sem nada. É atrás de parceiros, de fato, né? Então, a gente conseguiu com o Sebrae me deu uma meta para capacitar 300 mulheres até o final do ano. E quando foi há 3 semanas atrás, eu fui prestar contas com o Sebrae e nós capacitamos 1.800 mulheres. E aí foi que eu Impressionante. criei, através desse programa de capacitação, o itinerante, né? O Belém por Elas itinerante, que a gente levava o curso para dentro das comunidades. Que a primeira turma que o Sebrae nos deu era para levar essas mulheres até o Sebrae, mas essas mulheres em situação de vulnerabilidade, elas não têm o quê? Nem dinheiro para Dinheiro da pegar o passagem. ônibus. Aí eu disse, bom, voltei lá e pedi, por favor, Rubens, que é o diretor, que eu sou grata a ele demais, o doutor Rubens Magno, disse, Rubens, a gente precisa ir até elas não têm condições de ir até a gente. Aí disse, faça o que você achar melhor, só resolva o problema dessas mulheres. Aí a gente criou essa estrutura e foi para dentro dos bairros. Então, percorrimos em 9 meses de Secretaria da Mulher, 35 bairros e capacitamos 1.800 mulheres. Então, a pauta da mulher, que é a maioria da sociedade, que eu fui a vereadora mais votada, para mim é uma pauta que mexe com toda a estrutura que eu posso dizer da nossa sociedade, porque somos nós que estamos na linha de frente de uma casa, de um trabalho, de tudo, né, Gabi? E somos hoje a maioria também das chefes, né, dos lares. Então, Exato. não existe também mais essa ideia de que os homens chefiam os lares. Não. Então, na verdade, quando você trabalha com mulheres e promove dignidade para mulheres, você está promovendo dignidade para toda a sociedade. Para toda a família também, né? Perfeito. Então, que bacana, que história inspiradora. E você falou do Sebrae, a gente recebeu aqui recentemente a Domingas, né, diretora que técnica, legal. que também é uma inspiração e uma Verdade. referência aí quando a gente fala de mulheres, justamente para falar desses programas que o Sebrae dedica para as mulheres, que pode ajudar muitas. É verdade, o Sebrae abraçou a Secretaria da Mulher.
né? Não só o Sebrae, mas eu posso citar aqui como oferta escova, eu levei mulheres em situação de vulnerabilidade para ter um momento de beleza com a secretária, e aí eu levei elas lá para o Oferta Escova, que o dono de lá, que são nossos amigos, permitiram que eu levasse 10 mulheres, né? Então a gente começou essa parceria em outubro e terminou agora em novembro. E levei 10 mulheres em situação de vulnerabilidade para fazer escova, hidratação, a unha, e elas saíram de lá maravilhadas. Elas diziam: Silvânia, a gente passa aqui na frente, a gente não nem imagina que um dia a gente pudesse entrar aqui, porque é um lugar que frequenta, né, várias pessoas que infelizmente elas não teriam condições de pagar. E a gente pôde proporcionar isso Feito para uma elas. transformação. Exatamente. Um dia de Deve ter- princesa, né? É, Dia de deve ser princesa. emocionante para elas Ah, elas mesmo. choraram e a gente ainda estourou um champanhe no final. Então, vereadora, numa pergunta mais provocativa, o sistema brasileiro está realmente preparado para que as mulheres cheguem no poder, para ter esse protagonismo, esse voto? Não, Qual foi não a sua tá. experiência? A minha experiência, eu conto sempre essa experiência, porque eu vivi ela no início, né, da criação da Secretaria da Mulher, em que pessoas diziam pra gente assim: Secretaria da Mulher, pra que secretaria? Isso não vai dar jeito na vida de ninguém. Isso daí vocês estão criando pra fazer o quê? Pra ser uma secretaria fantasma? Não, não é pra ser uma secretaria fantasma. Eu disse pro prefeito Igor, quando eu reuni com ele, eu disse: Igor, eu vou fazer essa secretaria entregar muito mais daquilo que se espera. E eu digo sempre que em 9 meses de secretaria, nós criamos a Oficina de Defesa Pessoal, em que nós tivemos ali mais de 300 mulheres recebendo o certificado, né, de que teriam a capacidade e a condição de se defender em caso de uma situação de agressão verbal ou física. Nós impactamos mais de 100 mil mulheres participando de carnaval, de repá, indo para lá entregar panfletos, o Não Se Cale. A questão também da educação, de saber como é que elas têm que procurar caso elas sofram violência. A gente fez campanha em ônibus, a gente fez campanha em Uber. Nós fizemos, né, o Belém por Elas itinerante, levando a capacitação que era o empreendedorismo e o marketing digital, para elas aprenderem a fazer o seu produto, precificar e saber como vender. Nós criamos também momento de bem-estar e rodadas de conversa com apoio psicológico e jurídico para essas mulheres dentro dos bairros. Então, assim, em 9 meses, o que nós fizemos, antigamente existiam outros espaços que eram de coordenação para as mulheres, e eu dou um exemplo que em 4 anos, esse espaço capacitou 50 mulheres. E existia um contrato. E nós, em 9 meses, sem contrato com ninguém, nós capacitamos 1.800 mulheres. Então, a gente vê que é a diferença do querer fazer e querer É o entregar. propósito, né? Você tem um propósito de ajudar as mulheres. E isso vem na alma, vem na sua própria essência de vida. E a gente é aquilo que a gente entrega. Não adianta nada eu ter aqui o melhor currículo, eu ser pós-graduada, PhD, não sei aonde, se eu não tenho entrega. Então, eu falo muito isso. A gente tem que fazer acontecer, mas a gente tem que ter propósito de entregar o melhor. E eu disse que a partir do momento que eu entrasse nessa secretaria, iria ser para entregar o melhor de mim e da equipe que trabalha hoje lá. Precisa de ação, não é, Geisa? Não adianta ficar só no discurso, não é mesmo? Exato. E olha, Silvânia, a gente já quase encerrando aqui, a gente queria saber de você, né? Na sua opinião, o que a sociedade, o que as instituições podem fazer para que as mulheres não só sejam eleitas, mas sejam respeitadas, sejam ouvidas, tenham as pautas trabalhadas, né? Não só se candidatem, mas possam ser eleitas e possam trabalhar de fato e fazer as entregas. A gente precisa de uma união. E as pessoas precisam, as instituições precisam escutar as mulheres. As instituições precisam entender que quanto mais mulheres estiverem à frente de espaço de tomada de decisão, isso vai ser melhor para eles, porque a gente tem sim um olhar mais carinhoso, mais atento para todas as pautas que colocarem para a gente desenrolar, a gente consegue desenrolar. Então, que a gente tenha mais estrutura para trabalhar, que a gente tenha mais respeito, que a sociedade tenha mais empatia com a gente. Não é fácil. Não é fácil para a mulher ter que administrar a vida pública, a vida em casa, o casamento, os filhos e até as nossas dores mesmo particulares. Então, que a gente tenha uma sociedade mais justa para nós, com mais oportunidades. E eu digo que os homens são essenciais na nossa vida, são muito importantes, mas que a gente tenha deles essa empatia e esse respeito. E que mais políticas públicas sejam feitas para as mulheres
e para as mães, que são as maiorias das chefes de família da nossa sociedade. Perfeito, muito obrigada, né? Obrigada. Que prazer, né, Geisa, te eu tô receber, que impactada. conversa impactante, inspiradora. E aí, Obrigada. se você quiser aproveitar esse espaço e deixar um último recado final para todo mundo, do que você deixa de legado, como inspirar outras mulheres, e aí a gente encerra essa conversa tão importante. Perfeito, obrigada pelo convite, obrigada, estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês, que são mulheres também inspiradoras, mulheres de uma bagagem dentro da nossa sociedade, mas a mensagem que eu quero deixar hoje aqui, fazendo uma retrospectiva do que foi 2025, né, e lembrando que foi 2024, não desistam dos sonhos de vocês, nunca vai ser fácil e nunca será, mas a gente desenrola. A mulher, ela tem a sabedoria, a mulher, ela tem a calmaria dentro dela e ela tem um tchan diferente, que eu posso te dizer que a gente chega onde a gente quiser. Basta a gente acreditar em nós mesmas. A gente não pode deixar com que ninguém faça a gente deixar de acreditar naquilo que a gente quer e dentro dos nossos sonhos. Que a gente peça sabedoria, que a gente tenha humildade de pedir ajuda quando não souber alguma coisa, mas que mais mulheres estejam ocupando espaços de tomada de decisão. Porque o mundo, porque o Brasil, porque Belém precisa de mais mulheres dentro desses espaços. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Silvane, mais uma vez pela presença aqui conosco. Pessoal, que conversa mais rica e poderosa e que mensagem para todas nós mulheres. Que esse papo de hoje possa incentivar muitas de nós, né, muitas mais, a participarem da política ativamente, a serem eleitas e a se fazerem ouvir. Então, fiquem acompanhando aí muito mais videocasts que virão. Adivinha, né? Muito mais videocasts e muito mais mulheres na política, tomara. Não esqueçam de nos acompanhar aqui nas redes sociais do Cicobi Coimpa, da Rede Liberal, e esse conteúdo vai estar todo disponível nas plataformas do Liberal e também nas redes sociais do Cicobi Coimpa. Então fiquem com a gente e tem mais para vir, né, Geisa? Até a próxima.